Brasil precisa lembrar sempre do que foi a ditadura militar aqui, bem como o Chico passou agora rapidamente sobre a questão do nazismo, e do Hitler, e do Holocausto, e dos campos de concentração nazistas. Aliás, abro um parêntese para comentar que tem um filme em cartaz que é matéria obrigatória sobre ainda essa questão de Gaza, Israel e o sionismo e o que está acontecendo lá. Tem um filme que se chama Zona de Interesse, e que mostra o que foi o Holocausto nazista, sem mostrar nenhum judeu. É o filme mais importante que eu vi sobre o nazismo, e o mais denso e o mais estruturado. Se vocês não viram, eu recomendo imensamente que o façam, e a todos os ouvintes, porque o que os judeus estão agora repetindo contra o povo palestino é a mesma barbárie. Então, a humanidade parece que não aprende com a sua própria história. A gente não anda para frente. O mesmo eu digo em relação ao que foi a ditadura militar no Brasil nos anos de chumbo. Há hoje no Brasil, em 2024, uma certa parcela da juventude ou da própria sociedade como um todo, essa sociedade que foi zumbitizada, sei lá se existe essa palavra, mas que foi abduzida pela besta fera do governo anterior, pelo neofascista Bolsonaro, que nega que houve ditadura militar no Brasil. As pessoas duvidam de que houve, de fato, uma ditadura militar no Brasil. Eles não conheceram o que foram os porões da ditadura, as torturas, os mortos, os desaparecidos, as condenações militares e as condenações extramilitares, que eram as condenações de porão. Eles pegavam as pessoas, levavam para lá, torturavam e sumiam, matavam e sumiam com os corpos. Então, eu tinha 11 anos em 68 e comecei a fazer teatro formal e profissionalmente em 72. E eu peguei todo o cheiro, o barulho, o gosto, a presença da ditadura militar nas ruas de São Paulo. Cresci com isso. Depois, logo em seguida, eu tive uma certa lampejo de consciência, me inscrevi na Anistia Internacional e trabalhei fortemente pela volta e regresso dos presos políticos e exilados brasileiros. Eu visitava os meus companheiros na prisão, aqui na Frei Caneca, e eu tive a oportunidade de conhecer histórias de muitos deles que depois saíram com a anistia. Então, com relação a essa nota, eu acho que é isso, que o Brasil tem que lembrar, por filmes, matérias de jornal, debates públicos, nas universidades, nos debates entre estudantes, sobretudo os mais jovens, do que foi a ditadura militar nos anos 60, 70, até o início dos anos 80. Mas também tem que se lembrar, e isso é uma coisa que eu acho que tem que ser cobrada, é que nós não fizemos uma anistia correta. A anistia que nós demos, que foi chamada de irrestrita, anistiou os verdugos, os torturadores. E nós temos hoje um Bolsonaro e essa turma de militares assanhadinha por causa disso, porque não houve punição, prisão e julgamento dos responsáveis pela tortura, pelo desaparecimento dos corpos. Muitas famílias até hoje não tiveram o direito de chorar os seus mortos, de se despedir ou de ter a certeza da morte, foram desaparecidos. Isso é dramático demais, isso é muito triste, isso é muito pesado. São os anos de chumbo que o Brasil viveu. Então, nós temos que pensar sobre isso. Uma vez eu estava andando nas ruas de Portugal e uma mulher me abordou para dizer isso: vocês erraram ao anistiar os torturadores. Então, esse comentário eu não podia deixar de fazer, porque isso não é revanchismo, isso é uma realidade histórica. E se hoje nós temos milícias no Rio de Janeiro, temos o Frazão,
temos essa gente que mata sem pudor, que mata com facilidade, que mata com leviandade, é por causa disso. São os filhotes. Desculpa se o meu comentário é um pouco pesado, mas eu acho que faz parte da história do Brasil e ela é muito recente, ela é muito fresca nas nossas memórias. E a gente não pode passar batido por isso, porque senão nós continuaremos tropeçando na nossa própria história e continuaremos repetindo os nossos erros históricos. Porque talvez a gente tenha que fazer autocrítica e avaliar os pontos vulneráveis e os pontos onde nós erramos no processo democrático.